Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Especificamente a partir do verso 15. João, capítulo 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 16 até o verso 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos, mais uma vez. Deus santo e bendito, quando abrimos a Tua palavra, Senhor, para ouvir a Tua santa e poderosa voz, pedimos ao Senhor que possa desvendar os nossos olhos nessa noite, trazendo conhecimento, conforto, redenção, salvação, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O conforto que o Senhor Jesus está dando aos seus discípulos como discurso de despedida, eles são variados, mas todos dentro do mesmo propósito. No início do capítulo, você pode voltar comigo no capítulo 14, por favor. Ele diz assim, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor está falando com os discípulos no momento em que Ele está se despedindo deles. E é sempre angustiante isso, imagina, não é? Você se despedir daqueles que você ama. Mas muito mais do que isso é o fato de que a presença de Cristo no meio deles os capacitava a viver de conformidade com os preceitos de Deus. Mas e agora, quando Cristo corporeamente não estiver mais no meio deles? Quando Ele for levado pelo Pai, quando Ele for para a glória, o que será deles? Sempre as despedidas são difíceis, mas mais difícil é a solidão e o abandono. Sempre é muito difícil. Eu posso dizer isso para você de carteirinha, sem problema nenhum. Porque desde os meus 18 anos eu vivo longe da minha casa, dos meus pais, desde os 18 anos. Nunca mais voltei para morar com os meus pais. E toda visita que eu faço, e toda vez que eu os deixo, é como se fosse rasgando o coração toda vez. E parece que toda vez é a mesma coisa, e toda vez é a mesma coisa. Os dias se passam e vai melhorando, mas é sempre difícil deixar a sua família. É sempre difícil deixar os seus pais. É sempre difícil deixar seus irmãos em casa. Mas pior do que deixá-los é saber que nós nunca estaremos juntos mais uma vez. Nós nos despedimos sempre dizendo, se não nos vermos mais aqui, nos veremos na glória. Que certeza, que convicção nos leva a falar tais coisas. Nós podemos nos separar dos nossos queridos momentaneamente, circunstancialmente, de modo circunstancial, mas nunca eternamente, se estivermos em Cristo.
Jesus Cristo está deixando os seus discípulos. Fisicamente, eles não vão mais vê-los, mas ele estará com eles até a consumação dos séculos. Essa é a linguagem de Cristo. Eles nunca estarão só, eles vão ser espalhados pelo mundo. Nós vamos deixar a nossa casa, o Senhor nos chama para ministérios diferentes, você deixa a sua família, desde os 18 anos você não vive mais em casa, mas você não está só. Nem os deixa só. Nós temos a plena convicção de que estamos com Cristo e em Cristo, e isso é suficiente para confortar o nosso coração. O texto sagrado que nós acabamos de ler é parte desse mesmo discurso de conforto. O Senhor diz: não se turbe o vosso coração no início, porque eu vou preparar lugar para vocês. Nós já ouvimos isso no sermão que pregamos sobre esse texto, de que ele vai preparar um lugar para nós. Não significa dizer que ele é aquele tipo de governante que vai construindo casas de acordo com as necessidades. Ele planeja isso desde a eternidade. Não é que ele vai fazer casa agora para nós, ele vai preparar o caminho, isto é, eu vim do Pai, eu volto ao Pai, por isso eu vou agora preparar lugar, o espaço, o caminho pelo qual vocês devem andar, e o único meio para você ir habitar comigo na eternidade é se você passar pelo meu caminho. Veja se o texto não é claro, no próprio texto de João 14, quando ele diz, verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho. Veja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, eu vou preparar lugar para vocês. O caminho e o acesso ao Pai é por mim. Ninguém poderá estar com o Pai se não for por meio de mim e da minha obra, do que eu fiz. Então ele deixa esse conforto com os discípulos. E um conforto maior. E tudo que ele fala é a verdade, e a sua palavra é clara. E ele diz assim: eu rogo ao Pai que onde eu esteja, estejam vós também. Você imagina, irmãos, no dia em que nós perdemos pessoas queridas da nossa vida, e por mais doloroso que seja a partida e a dor desse momento, um conforto vem à nossa mente. O Pai ouviu a oração do seu filho. O desejo do filho é que aqueles que são seus estejam onde ele está. E eles irão para junto do Pai. Nós nunca estaremos sós. A narrativa continua, e agora, na segunda parte, no texto que nós vamos nos dedicar a ele, quando no verso 16 ele vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Perceba o cuidado. Eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Entenda que o que Cristo está fazendo aqui, mostrando de modo claro e categórico que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele não é apenas o cordeiro que João descreve no início do capítulo do livro de João. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sumo sacerdote. Ele pede ao Pai e o Pai concede a ele. Ele intercede. O Espírito vem porque Deus ordenou. Mas deixa claro que é por causa dos méritos de Cristo, porque ele cumpriu a sua obra. Ele fez tudo o que era para ser feito. Ele vai ouvir a minha oração. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Interessante que Jesus Cristo,
A sua oração é uma marca muito forte dentro do seu ministério. Não é? Nós acabamos de ler Lucas, que fala de Cristo orando, e Lucas ainda detalha de joelhos, com angústias de alma, porque ele está sofrendo as dores do inferno em nosso lugar, a ponto de o seu suor se tornar em sangue, levando a maldição da queda sobre si. Porque o que foi que a maldição trouxe ao homem? Do suor do teu rosto comerás. O trabalho de Cristo foi muito mais poderoso do que o trabalho do homem nessa terra. Para ele poder restaurar esse homem, ele não apenas vai suar, ele vai derramar sangue do seu rosto. Assim como a maldição também fala que a terra produziria cardos e abrolhos. Ele morre na cruz do Calvário, levando sobre si o sinal da maldição. Uma cruz, uma coroa de cardos e abrolhos, de espinhos. Ele veio levar sobre si a maldição que vai restaurar o homem na sua totalidade, completando toda a obra de Deus que foi dado a ele para fazer, levando sobre si a maldição que caiu sobre nós e sobre essa terra, e esse mundo será plenamente restaurado. Esse é o novo tempo, a morte e a ressurreição de Cristo. Quando ele está para morrer, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Qual é o fundamento da oração de Cristo? A sua obediência meritória. Se você comparar, por exemplo, a oração de Cristo e a oração do fariseu, lá em Lucas capítulo 18, você vai perceber a diferença, ou melhor, do publicano, no texto em que Jesus conta a parábola da oração do fariseu e do publicano no templo. Lá em Lucas 18, verso 9 em diante, quando ele diz assim, o publicano não conseguia levantar o rosto para o céu. Agora veja João 17, como Cristo ora. João 17, as palavras daquele que ora ao Senhor, ele diz assim, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Veja, o publicano não levanta o rosto porque ele é um pecador e não fez nada que merecesse senão a punição de Deus. E ele não consegue levantar os olhos: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo olha para o céu e diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, como eu te glorifiquei na terra. Consumi, ou melhor, completei toda a obra que me deste para fazer. Está pronto, Senhor. Toda a obra, toda a realização, toda a lei foi cumprida, todo ato foi determinado e cumprido por ele, nada ficou para trás. Agora ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, como diz o texto. Ele vos dará outro Consolador. É interessante que esse termo não é para Consolador ou outro Consolador, mesmo que na língua grega não seja exato esse tipo de argumento, mas é importante frisá-lo, não é? Quando ele usa essa palavra outro, entenda que esse outro advogado
esse outro consolador, porque a palavra consolador, não é uma palavra muito bem utilizada aqui no texto, porque a palavra exatamente é paráclitos, que é utilizada, por exemplo, lá em 1ª carta de João, capítulo 2, verso 1, que diz: temos um advogado junto ao Pai, e a palavra advogado é traduzida pelo termo paráclitos. Então, na realidade, não é simplesmente um consolador, porque a palavra consolador, entenda, irmãos, ela está ligada ao contexto de que eles estão tristes e o Espírito vem sobre eles. Mas o termo, na época em que foi traduzido principalmente pelas Bíblias mais antigas, como a King James, porque o termo consolador estava mais associado a dar aquele que dá força, não aquele que enxuga lágrimas, mas aquele que fortalece, aquele que anima. Por isso que umas traduções vão optar pelo termo, ele vos dará outro advogado. Porque exatamente aquilo que Cristo fazia, o Espírito faz. A mesma obra de Cristo será continuada, não na obra da redenção no sentido da morte e ressurreição, mas da aplicação dessa obra será feita da mesma natureza, igual em poder e majestade, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E veja como a Trindade está posta aqui bem clara. Eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador. Veja, num único verso você tem a Trindade operando a redenção. Eu rogarei ao Pai, e Ele, a fim de que e Ele vos dará outro Consolador. A Trindade, como descrita na palavra de Deus, irmãos, ela é a marca da verdadeira fé. Se nós não cremos no Deus triuno, nós não temos a verdadeira salvação. Não há como fugir desse princípio. Não basta crer em Cristo. Você diz assim: eu creio em Cristo, mas quem é Cristo? Eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, mas quem é cada pessoa da Trindade? O credo de Atanásio, ele vai tratar desse tema de maneira preciosa. Ele chega até a dizer que essa é a marca da verdadeira fé. E quem não tem essa fé, e quem não crê dessa maneira, não conhece a salvação. Conhece o quê? A Trindade como ela é revelada. Existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que a obra da redenção, ela é feita por envio das pessoas da Trindade. Perceba bem. Qual é a tese de João? A tese de João é, no capítulo 17 de João, que nós acabamos de ler na oração. Volte comigo, por favor. É importante frisarmos esse texto, só para que fique claro por que João defende essa tese com muita clareza. João 17, versículo 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Perceba que o foco ele foi enviado por Deus. Então, se ele é enviado por Deus, é da mesma natureza. Aqui é importante entender isso, porque João vai dizer com muita clareza no capítulo 1 do Evangelho de João. Volte comigo, por favor. João capítulo 1, não é? Especialmente o verso 18. João 1, verso 18. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Veja, você não conhece a Deus senão aquele que está com Deus. Veja como João começa. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Essa tese de João mostra que ele foi aquele enviado da parte de Deus, o próprio Deus, da mesma natureza dele. Ninguém jamais viu a Deus.
O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Daí agora João vai partir para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito que foi enviado pelo Pai. O que é que ele vai ensinar à igreja? Aquilo que aprendeu do Filho. Por favor, nós vamos tratar isso com mais detalhe no capítulo 16 de João, mas vamos lá, por favor, João capítulo 16, e veja como isso se desenvolve no texto. João capítulo 16, diz o texto a partir do versículo 8, diz assim, desculpa, vamos do 7 em diante. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. O Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. O Espírito estaria presente com a igreja. O Espírito de Cristo estaria na igreja. A igreja não estaria só. A igreja não estaria só. Eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Eu vou orar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Isso por meio da sua intercessão. A terceira pessoa da Trindade vai ser enviada, aplicando a obra de Cristo no coração dos eleitos. Entenda, irmãos, que esse título dado ao Espírito Santo é dado também a Cristo na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um Paráclito junto ao Pai. A mesma expressão utilizada para Cristo, para o Espírito no capítulo 14 de João, verso 16, que nós acabamos de ler. O Espírito é descrito no texto como aquele que ensina. Veja, João capítulo 14, volte comigo para o texto, por favor. João 14, verso 26. Diz assim um texto sagrado, João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito é descrito como aquele que ensina, aquele que testifica da palavra de Deus. Capítulo 15, verso 26 de João. Veja, por favor, 15, verso 26 de João. Veja o texto sagrado. Diz assim, verso 26 especificamente. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele testifica ao mundo de mim. E ele convence o mundo do pecado. Interessante que esse título, o título que é dado ao Espírito, é dado a Cristo. Porque é o Espírito que procede do Pai e procede do Filho. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, é levado ao céu. O Espírito, então, veja, toda a obra de Cristo é plena do Espírito Santo. Quando ele vai ao céu, o Espírito de Cristo vem à terra, que é a terceira pessoa da Trindade, igual a Cristo, igual ao Pai, em poder e majestade, mas a terceira pessoa da Trindade vem e aplica a obra de Cristo no coração daqueles que não creem no seu nome, no coração dos eleitos, que foram chamados pelo Senhor.
No mesmo capítulo 14 de João, o verso 17, você tem a expressão Espírito da Verdade. Veja, a linguagem utilizada por João no capítulo 14, verso 17, fala também desse caráter do Espírito. Veja, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Esse é o título que é dado a ele, Espírito da Verdade. Enfatizando que sua obra é inseparável da obra de Cristo. Por que é inseparável da obra de Cristo? Foi que Jesus disse sobre ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora ele diz: não vos deixarei, o versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Cristo é a verdade, o Espírito da verdade. Não há separação entre o que o Espírito faz e o que Cristo faz. Associado à própria ideia da palavra de Deus, que é a verdade, como lá em João, no capítulo 6, veja, por favor. Por isso a obra do Espírito está muito ligada à obra da palavra de Deus. João, capítulo 6, verso 63. João 6, verso 63, diz assim o texto sagrado: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Infelizmente, a nossa Bíblia atualizada traduz com Espírito letra minúscula, associando ao Espírito comum, mas é o Espírito de Deus. Você sabe por quê que ele diz isso, irmãos? O Espírito da verdade que o mundo não conheceu. Perceba como a obra dele está diretamente associada à obra de salvação dos incrédulos, aqueles que foram chamados pelo Senhor. O Pai envia o Filho cumpre toda a vontade do Pai. Ele ora dizendo: terminei a obra que me deste para concluir, está pronta. Agora ele é levado pelo Pai ao céu, ele ressuscita dentre os mortos e é levado aos céus. Agora o Espírito vem sobre a igreja, o Espírito vai aplicar a obra de Cristo no coração do eleito. O mundo não conhece essa obra. Não é parte da experiência do incrédulo ou do homem o entendimento da obra de Cristo. Eles não podem receber a Cristo até que o Espírito mude o seu coração. Como o próprio Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3, o Espírito sopra onde quer, ele vem de todo canto, não depende de ti, em outras palavras, é obra dele. Você precisa nascer de novo, nascer do alto, do Espírito. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Até que essa obra desvende os seus olhos e o Espírito traga conhecimento a você, você não vai poder compreender a obra do Espírito, da obra de Cristo. Sem a obra do Espírito, você não compreende a obra de Cristo. Embora o Espírito esteja em todo lugar, irmãos, ele está presente de modo singular nos crentes, a ponto de ser chamado Espírito de adoção. Como Paulo fala aos Romanos, recebeste espírito de adoção a ponto de chamarmos Deus de Pai, Abba, Pai. Lá em Romanos, no capítulo 8, por favor, abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 8, veja o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Romanos 8, verso 9, depois 14 a 16, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Perceba, essa unidade é tão clara que Paulo afirma: se você não tem o Espírito, você não é de Cristo. Verso 14 a 16, do mesmo capítulo de Romanos, ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito
de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Senhor, de modo claro no texto de João, nas suas palavras de conforto aos seus discípulos, ele assegura a ele que ele permanecerá no meio dele, apesar dele ir para junto do Pai. Essa é a tese de João, essa é a lógica da evangelização, e que se o Espírito não vier, os homens não vão crer, não vão acreditar no Evangelho de Cristo. Essa obra do Espírito é porque Cristo cumpriu toda a lei de Deus, ele fez toda a obra de Deus. Então, entra na glória e o Espírito vem para salvar aqueles por quem Cristo morreu. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber. Veja como é interessante a linguagem. O mundo não pode receber o Espírito da verdade. Porque são coisas distintas, irmãos. O Espírito do mundo e o Espírito de Deus. Os que são do mundo vão ouvir o mundo. Os que são de Deus vão ouvir o Espírito de Deus, que fala por meio da sua palavra através dos apóstolos. Veja que a obra do Espírito é nos conduzir à verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, está diretamente associado ao conhecimento da verdade. O Espírito nos fará conhecer a verdade. E muitos de nós comumente associamos a obra do Espírito sempre às obras de milagre. E nós queremos ver tais coisas no meio da igreja. E nos esquecemos que a obra do Espírito está diretamente associada ao conhecimento. Nos fará conhecer aquilo que nós não podemos conhecer. Nos fará compreender aquilo que nós não podemos compreender. O mundo não pode conhecer tais coisas. Mas interessante porque o mundo não vê, nem o conhece. O mundo não vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Que diferença impressionante. Vós o conheceis. O que é que nós conhecemos dele, irmãos? Por que nós conhecemos ele? Porque ele quebrou as cadeias que nos impediam o conhecimento. Naturalmente, nós não podemos conhecer a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, e aos Coríntios especialmente, na primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer exatamente isso. O homem natural não conhece as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. O homem natural não conhece as coisas do Espírito. O homem desse mundo não conhece as coisas do Espírito. E é importante isso, quando você vai falar das coisas de Deus, da glória do Evangelho, para um homem que não compreende o Evangelho, você está falando grego para ele não compreende aquilo que você está falando. E é interessante, você está falando das verdades do Evangelho e ele tira conclusões completamente contrárias àquilo que você diz. E você fica assustado como a capacidade de entendimento dele é algo terrível. É por isso que o conhecimento virá pela obra da aplicação da obra de Cristo no nosso coração, o perdão dos nossos pecados. Essa é a linguagem usada pelo autor da carta aos Hebreus no capítulo 8, quando fala do pacto, da nova aliança que ele fez conosco.
quando ele diz assim: desde o menor até o maior todos me conhecerão, porque não haverá necessidade que ensine. Entenda que ali no capítulo 8, o autor da carta aos Hebreus não está ensinando que eu e você não precisamos de pastores, de mestres que nos instruam na verdade, porque Deus deu dons e o Espírito deu dons à igreja, para que ensine, para que instrua a igreja. Mas ele está dizendo lá, é muito claro, Hebreus 8, a partir do verso 8 em diante, ele vai dizer: não precisa que ninguém os ensine, porque desde o menor até o maior todos me conhecerão. E aí vem a razão porque no verso seguinte: pois os seus pecados serão perdoados, e eu não me lembrarei mais das suas iniquidades. A razão pela qual vem o pleno conhecimento é porque a obra de Cristo, da redenção, foi aplicada a nós, o nosso pecado perdoado, nós passamos a conhecê-lo poderosamente como nunca antes. É como os pontos são conectados nessa hora, você passa a entender o que você não entendia, as coisas se tornam mais claras para você, porque os seus pecados foram perdoados. O mundo não o conhece, porque o mundo não teve os seus pecados perdoados. O conhecimento que nós temos, então, usando a expressão que o Senhor utiliza no texto, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu voltarei para vocês. Será que Cristo está falando aqui da segunda vinda dele? Não. Isso se refere à vinda do Espírito Santo, que está dito no verso 17 do mesmo texto. Especificamente, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não a segunda vinda de Cristo, mas a vinda do Espírito. Que coisa impressionante. Jesus está dizendo, quase que fundindo ontologicamente as pessoas, fundindo na realidade a obra da salvação. Deixa eu só tentar ser claro no que eu estou dizendo. Quando eu digo quase que fundindo ontologicamente, é como que quase ele estivesse falando que eles são a mesma pessoa. Mas não, eles são pessoas distintas, mas ele recebe do que é próprio de Cristo, e ele fala do que é de Cristo, ele traz o consolo de Cristo, ele abre para que o indivíduo creia no Evangelho de Cristo, ele aponta para Cristo, ele fala de Cristo, ele é pleno de Cristo, e Cristo é pleno do Espírito. Daí chega quase a uma confusão ontológica que não é real, por causa que a obra é quase descrita como a mesma. O Espírito não morreu, o Espírito não se tornou homem, o Espírito não foi sepultado, o Espírito não ressuscitou, mas o Espírito que vem dos céus é o Espírito que procede do Pai e do Filho, e ele então traz a obra do Filho, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou, e aplica ao coração. Daí Jesus vai dizer, eu e o Pai faremos morada em você. Como? Porque o Espírito habitará em ti. Eu e o Pai estaremos contigo. Nós nunca te abandonaremos. Você imagina, irmãos, que essa obra da redenção é a plena certeza de que com a vinda do Espírito Santo, nós recebemos o Pai e o Filho dentro do nosso coração. Daí a glória da imagem. Nós somos o santuário do Espírito Santo. O que é o santuário? O que é o santuário? O que é o santuário no Antigo Testamento? É o lugar da habitação de Deus. O que a Bíblia diz sobre Cristo? Nele habita a plenitude do ser de Deus. Ele nele habita. Ele é o santuário. Por isso ele diz em João, o templo vai ser destruído e ao terceiro dia o templo vai ser erguido. Ele é o santuário.
Agora ele vem, habita em nós, e ele diz: vocês são templo do Espírito Santo. Habita em vocês o Espírito do Deus eterno. E agora que leva vocês ao conhecimento, vocês nunca estarão sozinhos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nunca estaremos só. A verdade é que o Senhor descreve é gloriosa. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ele diz: o meu Espírito estará em vós. O mundo não conhece, mas vocês conhecem. Eu voltarei para habitar em vós, porque o Espírito virá sobre vocês. Que maravilha o nosso Deus triuno. Que glorioso o nosso Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não três deuses, mas três pessoas. Um único e verdadeiro Deus. O Filho, o Pai é todo-poderoso. O Filho é todo-poderoso. O Espírito é todo-poderoso. Mas vocês não têm três que têm todo o poder. Você tem um. Você tem o Pai, que é eterno. O Filho, que é eterno. O Espírito, que é eterno. Mas você não tem três eternos. Você tem o Pai, que é Deus. Você tem o Filho, que é Deus. Você tem o Espírito, que é Deus. Mas você não tem três deuses. Por isso que a obra do Filho é agradar o Pai. E a obra do Espírito é trazer glória ao Filho. A obra do Espírito é trazer glória ao Filho. Quantas despedidas mais nós teremos nessa vida? Quantas mais? Às vezes nós vamos sair, vamos mudar de cidade, vamos para outros lugares. Mas nós que estamos em Cristo podemos dizer: se por acaso eu não vê-lo mais nessa terra, eu verei, porque o nosso Senhor disse que aqueles que estão nele estariam onde ele está. Um dia nós nos encontraremos de novo. Podemos nos separar, mas nunca estaremos sós. Nunca estaremos sós. Foi por isso que o nosso Redentor, o nosso amado Salvador, foi deixado sozinho. Pelos discípulos, por aqueles que ele veio salvar, que não quiseram saber dele, traído pelo apóstolo Judas, negado pelo apóstolo Pedro, orava sozinho, não podia ter a companhia dos discípulos que não suportavam mais de uma hora. Foi sendo deixado sozinho. Até que ele brada na cruz do Calvário: a solidão que eu e você nunca provaremos nessa vida, se o Espírito dele habita em nós. Deus meu, por que tu me abandonaste? Eu e você nunca provaremos isso, o que ele provou na cruz. Se o Espírito dele, o Espírito da verdade, habita em ti. Nunca
nunca estaremos sozinhos. Que conforto você que tem, você que não tem Cristo, que conforto você tem nessa vida? Que garantia você tem nessa vida de que vai reencontrar os seus queridos? Muito mais ainda, se você está sem Cristo, você é do mundo, e o mundo não conhece o Espírito da verdade, porque vive na mentira. E quem são os teus mestres? Quem são os teus ensinadores? Quem são os teus doutrinadores? O mundo. Os filósofos desse mundo. Os pensadores dessa terra. O Senhor nos deu o Espírito da verdade. E Ele nos levará a toda verdade. Ele nos guiará por sua palavra e nos concederá a graça de conhecermos toda a verdade. Então hoje, você que está sem Cristo, eu chamo você ao arrependimento. Arrependa-se hoje, porque a sua capacidade, a sua inteligência hoje, ela é declarada nesse dia, nesse culto, nessa noite, como a maior ignorância que você possa imaginar. O conhecimento que você tem que te afasta de Deus é ignorância. Se o Espírito de Deus não abrir os teus olhos hoje, você permanecerá no mundo, e os inimigos de Deus são os teus mestres. Mas igreja do Senhor, povo que habita o Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, conforta o teu coração nas tuas maiores tristezas e até as solidões da vida. Lembra no teu coração, lembra na tua alma. Você até pode dizer, como o salmista, usando as palavras do Salmo 42, como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Eu tenho sede de ti, Senhor. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E aí vem logo a esperança. Espera em Deus. Espera em Deus. Nós temos o consolo imediato nas nossas lutas de alma. Pois eu ainda o louvarei. Recebe o conforto do Espírito, você que teve os seus olhos abertos e que teve a graça de compreender o Evangelho e hoje está apegado a Cristo como tua única esperança e a única salvação. Conforta o teu coração. Porque nós estávamos como aqueles que eram do mundo, e para Ele nos tirar de lá, Ele quebrou todas as algemas que nos prendiam. Nos fez compreender, perceba, irmãos, se Adão, que foi criado sem pecado, foi iludido pela serpente com a mulher, pecou contra o Senhor. Imagina eu e você, que nascemos em pecado, a nossa mente cativa ao pecado. Como nós poderíamos hoje estar aqui exaltando ao Senhor Jesus Cristo, amando a Ele de coração, lendo a sua palavra, interpretando o seu texto, falando da sua obra? Como nós poderíamos estar aqui? Era para nós estarmos lá fora, no mundo, seguindo os demônios lá fora. Mas nós estamos aqui porque o Espírito da verdade abriu o nosso entendimento, iluminou a nossa mente, nos fez compreender o que o mundo não pode compreender,
Que gloriosa verdade. Conforta o teu coração, irmão. O Senhor está contigo até a consumação dos séculos. Ele habita em ti. Ele não te deixará só. Ele te fez conhecer o que o mundo não pode conhecer. E essa é a alegria da igreja do Senhor. E nós podemos ter toda essa convicção. Conforta o teu coração. Enquanto você, que não tem Cristo, clame por misericórdia hoje. Deus é cheio de misericórdia. E pode hoje abrir o teu entendimento. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós exaltamos o teu nome de modo glorioso nessa noite. Ó Senhor, o que seria de nós se não fosse a tua misericórdia, Senhor? Como poderíamos, Senhor, estar diante de ti te adorando essa noite? Como poderíamos falar essas coisas essa noite? Como nós poderíamos ter esperança essa noite? Se não for a tua misericórdia, Senhor, sobre nós. O que seria de nós, Senhor? Ó Deus triuno, bendito e maravilhoso Senhor, nós te amamos de todo o nosso coração e te exaltamos de toda a nossa alma, porque tu tiveste misericórdia de nós. O Senhor se compadeceu de nós. Aqui estamos, Senhor, e clamamos essa noite. Tem misericórdia daqueles que não te conhecem, Senhor, que estão presos nos erros e nas mentiras desse mundo. Salva-o, Senhor, pelo amor do teu nome. Liberta-o, Senhor, da escravidão. Salva, Deus, a alma desses que estão aqui conosco hoje, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.